Bom dia, tá? Eu sou Josevânia Santos, sou professora de gastronomia e hoje vamos falar um pouco sobre panificação. A gente vai trazer o mundo da padaria para casa, então a gente vai tentar fazer o pão de cada dia em casa, tá? Hoje quem vai estar acompanhando com a gente vai ser a Osana, então ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Bom dia, gente. Eu sou Osana, sou cozinheira. Já trabalhei em alguns restaurantes aqui de Salvador, lá de Salvador. Ultimamente tenho trabalhado com comida italiana, comida vegana. E vou trazer um pouquinho, vou tentar agregar um pouquinho do que eu, enfim, carrego, né, das cozinhas aqui pra vocês hoje, tá bom? E vocês? E antes da gente começar propriamente a falar do pão, a gente vai querer que vocês se apresentem. Seu nome? Beatriz. Você tem que idade, Beatriz? Ah, você tem 12 anos. E quer aprender a fazer pão? E você? Meu nome é Camila, tenho 16 anos. Meu nome é Camila, tenho 16 anos. 16 anos também. Samuel tem 23 anos. Você tem 23 anos? Já fez tua hora? Já fez aí, ó. Tá ótimo. E todo mundo quer aprender pão por quê? A experiência, né? Alguma coisa. É uma experiência pra gente fazer em casa, às vezes, se a gente quiser comer um pão. Sim, fazer um lanchinho, né? Tá bom, então a gente vai começar, tá bom? E aí, cada um de vocês estão com a receita, né? E a gente vai acompanhando, vocês vão acompanhando, a gente vai tirando dúvidas e vai explicando passo a passo, tudo bem? Então, gente, a receita que será feita hoje será do pão francês. Outro nome para pão francês, vocês sabem? O nome popular. Porque eu ia falar, quem é que chega na padaria comprando pão francês? Ninguém, né? Tá, mas não é um pão da França, tá? É um pão brasileiro. Então a gente chama de pão de sal, a gente chama de cacetinho. Alguém já ouviu falar que se chama de pão vara? Pois é. Então, essa receita, ela foi calculada para 1 quilo, tá bom? De farinha de trigo. Então, a gente separou 1 quilo de farinha de trigo, que tá aqui colocado na mesa. E aí a Osana tá preparando os outros ingredientes que a gente vai utilizar, que é o melhorador. O que é o melhorador? Ele, como o nome diz, ajuda a melhorar, tá? Então ele vai ajudar nesse processo da farinha em dar um pão melhor, uma estabilidade no pão melhor, ele vai ficar mais macio, vai ajudar no crescimento e outras coisas. Então o nome já diz, melhorador, tá? E também por conta de ser uma produção feita em casa, né? E aí já muda o forno, né, José? Isso. Então a gente não vai ter aquele pão com a crocância que a gente compra na padaria, mas a gente vai ter um pão semelhante a ele. Então a gente coloca alguns ingredientes a mais, outros a menos, porque vai precisar, tá? O outro ingrediente é o açúcar, tá? Vocês estão vendo aí? Quanto de açúcar tá pedindo? 10 o quê? 10 gramas. E se eu não tiver uma balança em casa, o que é que eu vou pedir? Do lado tá escrito 10 gramas corresponde ao quê? Uma colher de sopa, tá? E aí, gente, vocês sabem por que a gente coloca açúcar na massa? Pra deixar o pão doce? Não fazem ideia? O açúcar também ajuda como melhorador. Tá? Quando a gente pensa em pão, o principal é água, fermento, farinha de trigo. Todos os outros ingredientes, manteiga, melhorador, açúcar, ovos, tudo ele vai chamar para enriquecer o pão, tá? Então o açúcar ele vai agir como também para contribuir em ter um pão melhor. E qual é o próximo ingrediente? O fermento. Fermento biológico. Fermento biológico. Esse é o fermento biológico seco, porque a gente também tem, vocês já ouviram falar no fermento, o fresco? Nunca ouviram falar? Tá. É o fermento úmido, digamos assim. E então, a gente coloca o fermento, só que o fermento ele não pode ser colocado junto com o sal. Por quê? Não, também. Quase isso. Mas a gente não coloca o fermento junto com o sal, porque senão o sal mata o fermento. O fermento, ele é vivo. Por isso que o pão cresce. Tá? Então, assim, quando a gente comer, ele tá seco. Então, ele tá seco quer dizer que, digamos que o fermento tá dormindo. Tá? Então, nesse processo que a gente coloca a água, que a gente começa a mexer, o fermento acorda.
E aí ele faz o pão crescer. Se eu coloco o sal junto, eu vou matar meu fermento. Então o pão não vai crescer, tá? E a gordura. A margarina. Porque a margarina para... Não entendi. Coloquei a margarina já. Vamos explicar pra eles. Tá. E também a gordura. Tem o mesmo processo, tá, gente? Todo o processo é de melhorar o pão. Sempre agregar sabor ao pão, umidade, gordura, todas essas... O ovo todo vai ter a mesma finalidade, tá? E aí, depois de todos os ingredientes, quase todos colocados, o que é que a gente vai fazer agora? Olha, eu fiz um buraquinho na massa para poder colocar água, tá? A água tá gelada, tá? É só para poder demorar um pouco mais do fermento começar a ativar, então a gente coloca, já que a gente vive num lugar tão quente, a gente coloca uma água fria, tá? Resfriada, para poder o tempo ser maior. E também para ajudar na crocância do pão, certo? Vou colocar o sal de água. Dúvidas? Agora a gente vai mexer a massa até ela ficar homogênea, tá? Prontinho. A gente sovou a massa até deixar ela homogênea, tá vendo? Agora a gente vai deixar ela descansando durante 40 minutos. 40 minutos. Quanto tempo que a gente demora sovando ela? Até que ela fique toda homogêneazinha, que a gente consiga fazer assim, ó, na massa, e ela fique lisa, tá?